Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. E havia, sobretudo, um horizonte de destino. O Plano Melo Antunes tinha um foco muito grande na reconversão industrial, na capitalização industrial, mas também já a pensar na abertura dos mercados europeus. Tudo isso é traído, é destruído, é postergado pelo 11 de Março. O 11 de Março é talvez o fenómeno político mais destruidor por muitos anos. Repara, o que se fez de decisão constitucional face ao 11 de Março só foi resolvido constitucionalmente em 1989, no acordo histórico entre duas pessoas, Aníbal Cavaco Silva e Vítor Constâncio. Quer dizer, demorámos 15 anos, 14 anos. E andámos com uma ganga às costas que nos inibia de começar a pensar ser europeus. Éramos europeus de palavra e de subsídio. Portanto, acho que mas mais nada. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos a primeira parte da conversa com Ângelo Correia, que é um dos fundadores do PPD, um dos primeiros militantes do PPD, onde entra muito por influência de Sá Carneiro, que tinha conhecido na SEDES, não é, Rui? Sim, com o engenheiro Ângelo Correia vamos falar um pouco das origens das elites políticas democráticas, nos movimentos católicos, nos órgãos de coordenação e planeamento económico que existiam no Estado antes de 1974 e na SEDES, essa associação, e depois vamos falar também da montagem de um partido político, neste caso numa região, em Aveiro, onde o engenheiro Ângelo Correia é um dos grandes promotores do PPD, e também de todas as expectativas que no fim do ano de 74, em princípio do ano de 75, ainda havia sobre o rumo da Revolução em Portugal, do que um exemplo é, por exemplo, o plano económico feito por Melo Antunes. E tem uma descrição espetacular da preparação da primeira sessão de esclarecimento em Santa Maria da Feira. Vamos ouvir então Ângelo Correia na primeira pessoa. Engenheiro Ângelo Correia, bem-vindo ao programa A Vida em Revolução. Como é que foi o dia para si? Chamaram-me às 6 da manhã, um militar meu amigo. Eu tinha boas relações com os meus militares, sempre tive. Eu nasci num quartel. O seu pai era da GNR, não era? GNR. Portanto, a propósito disso, conheci muita gente na mulher. O general Spínola, o grande general Spínola, o nosso grande cabo de guerra, convidou-me, disse ao meu pai uma vez, para eu ir para secretário dele na Guiné. Bom, estava na altura de decidir para Timor. É claro, isso acelerou a minha ida para Timor. Porque levantar-me às 3 da manhã e deitar-me à 1. Bom, e está sempre atrás do general Spínola, que era um cabo de guerra notável, mas eu já o conhecia porque eu vivia na ajuda e conheci-o como capitão e como brigadeiro. Andei, aliás, a cavalo, aprendi a cavalo um dos cavalos dele. E então, como é que ele era? O Spínola era um líder nato, líder carismático. Era um líder adorado pelos soldados, sargentos e as patentes inferiores dos oficiais. Temido e odiado pelas altas patentes às vezes, porque ele arrastava os de baixo. Eu vi uma cerimónia uma vez, um facto. O oficial dia, que era ele num dia, prova ao rancho, chamado rancho. E um dia houve lá um problema no rancho que a comida não ficou grande coisa e veio para eu provar. E ele diz, está bem, tal, mas ele diz, alto e bom som, para todos o quartel ouvir. Eu sou o último a comer. Primeiro os soldados. Bom, calculo o que é que isto quer dizer. Quer dizer, o general Spínola tinha uma maneira de com um ar altamente marcial, altamente hierárquico, mas altamente
digamos, paternal. E de alguma maneira subversivo também, não é? Completamente. Quer dizer, na organização militar, a organização militar faz-se descendentemente, por canais descendentes. Ele não. Ele levantava o moral, a ação e o estímulo pelos graus mais baixos da hierarquia. E levantava-os. Ou seja, o João Spino era uma pessoa sem medo. Contam-me, militares daquela altura contam que haviam ataques, às vezes ele ficava em pé, toda a gente sentava, ele ficava em pé, segurando o monóculo para não cair. Bom, mas quer dizer, era um homem, foi o grande e último cabo de guerra português da história. Ele não será reconhecido como político, mas será reconhecido como o grande último cabo de guerra. Quando é que se deu conta de que havia uma movimentação nos meios militares? Quem é que lhe deu conta disso? Quando é que foi? 73, 74? 73. Eu não vou dizer nomes, mas obviamente percebi, sabia. Sabia que ia haver qualquer coisa. Não estava nada a par movimento, em quando é que era. Mas o detonador das Caldas de Rainha mostrou que tinha havido um erro. Se há um erro, é porque há um movimento maior. E o erro escapa ao movimento, mas integra-se dele. E, portanto, ficou à espera do dia. Do dia. E como é que foi esse dia, então? 25 de Abril. Às 6 da manhã, um capitão, meu grande amigo, telefona, mas ele assim, está na rua. Está na rua. Eu tinha a minha filha nesse dia. Estava em casa dos meus pais em Almada. Eu meto no carro a correr para ir passar a ponte. Ainda passou a ponte no dia 25? 25. Eu morava ali na Portela de Sacavém. Mas não havia a ponte, só havia a 25 de Abril, chamada Ponte Salazar naquela altura. Bom, vou correr, buscar a minha filha e venho para casa e pronto, e portanto tudo bem. E depois voltou para Lisboa e o que é que fez a seguir? Em casa a ouvir rádio. E fazer chamadas, ouvi chamadas. Mas rapidamente, sim, falei com alguns amigos, outros que eu tentei ligar, não me ligaram nada nesse dia, não se conseguia apanhar, deviam estar a fazer a revolução. Ora bem, a revolução. Ora bem, ainda bem que correu bem. Não foi para a rua, não tivesse a tentação? Não. A primeira vez que fui para a rua foi no 1º de Maio. Pois. Não, eu não sou muito pessoas de multidões. Sim. E logo a seguir houve contactos com os seus amigos da SEDES, então, para decidir... 2 reuniões a seguir ao 25 de Abril, na semana a seguir ao 25 de Abril, decorrem 2 reuniões, ali na Rua Viriato, onde era a sede, no primeiro andar junto ao Ritz, onde se procura saber e definir para onde é que vamos. Isso para onde é que vamos foi muito importante, porque logo a seguir ao 25 de Abril, o Ernesto Melo Antunes, que eu era amigo há anos e estudei sempre com o irmão. E portanto trabalhei 3 anos. Estudei e trabalhei onde ele trabalhava. Eu também trabalhava no Instituto Nacional de Investigação Industrial, na área da produtividade, como engenheiro. E portanto, aí, 2 ou 3 dias depois do 25 de Abril, o Ernesto telefona-me e diz-me assim: Angela, é preciso que um conjunto de pessoas das sedes das 2 áreas venham cá ser recebidas em Belém para pensarmos o que é que eles acham do país. As 2 áreas eram centro-esquerda e centro-direita, mais ou menos? De um lado, Alfredo de Sousa, João Salgueiro. E fui eu que os promovi a pedido do Ernesto e pedi às pessoas, minhas conhecidas, que fossem, portanto, Mário Morteira, de um lado, Francisco Pereira de Moura, desde o Carlos Correia Gago, foi Ministro dos Estrangeiros no 3º Governo Constitucional, ao Bruto da Costa, ao Casimiro Pires, Secretário de Estado, a Teresa Ambrósio, na área de Educação, ao Vítor Constâncio, ao António Guterres. Todas aquelas pessoas tornaram claro na segunda reunião que tínhamos de nos dividir. Não nos podíamos instituir como partido, mas podíamos ir apoiar, assim foi. Uma grande parte foi para o PPD, outra parte foi para o PS, mas continuámos sempre eternamente amigos. Aliás, na primeira, saímos à meia-noite e estava o Francisco Sá Carneiro, o Magalhães Mota e julgo que o Sá Borges, não tenho certeza. Não sei, o terceiro, Jorge Sá Borges. Eu passei e disse: boa noite, até à próxima. Então, o que é que você achou disto tudo? O que é que você acha disto? Digo assim: olha, vou saber agora. Mas vai saber o quê? Vou ter com uns amigos meus que me vão explicar como é que isto está. Mas está a falar do Spínola? Não, o Spínola não manda nada. Disse-lhe eu.
Não manda nada, não. Quem manda é o Xarais, é o Ernesto Melo Antunes, é o Vítor Alves, é o Otelo, é o Vasco Lourenço. Essa sua convicção de que o Spínola não mandava nada, isto é, como é que tinha percebido isso? Através de... Já me tinham dito que a Junta de Salvação Nacional tinha sido escolhida. Ouça, quando uma Junta de Salvação Nacional escolhe o general Silvério Marques, escolhe o coronel Galvão de Melo para membros dessa organização, isso reflete o pensamento do MFA? Não, não podia. O Diogo Neto não podia logo. Logo, é uma resolução de última hora plasmada entre o ideário do MFA e uma vontade superior do general Spínola em articular as duas coisas. Algo que frontalmente, perante o país, apareça como anodino, politicamente respeitável, hierárquico, por um lado, e por outro lado o MFA tem um pensamento, nessa altura ainda não politicamente amadurecido. Estava no início. Para mim, o momento mais relevante foi o primeiro de vir para a rua. Vim para a rua, não me manifestar, viver. Quando vi o Dr. Soares, o Dr. Cunhal a desfilarem, a minha primeira reação é impossível que neste dia, com esta movimentação de massas, a influência política destes dois senhores e os movimentos que eles protagonizam não tenham repercussões. Óbvio. Daí perceber-se imediatamente que era inevitável, porque Cunhal era um homem coerente, não era um ator para circunstâncias. As circunstâncias não determinavam o que ele era. Ele é que determinaria as circunstâncias. Mário Soares também, em grande medida. E como tinham modelos que naquela altura ainda não se percebiam, mas o tempo levou, nos governos provisórios, levou a perceber isso, as lógicas eram diferenciadas. E por isso, ao fim de 3 meses, 4 meses, estávamos no 5º governo. Falou há pouco de ter ido ter com os seus amigos depois daquela reunião da SEDES. Foi ter com eles e eles explicaram-lhe o quê? Quer dizer, exatamente, o que é que lhe disseram? Não me explicaram nada. Perguntaram-me só, a SEDES vai estar com quem? O que é que respondeu? Vai-se dividir em 2 partes. Uma vai para o PPD, outra vai para o PS. Eu até queria pedir, transporte-nos um bocadinho para essas reuniões da SEDES, porque isso, 2 dias depois da Revolução, 3 deve dias. ser um ambiente extraordinário. Não, era um ambiente. Onde primeiro, é que foi? na Rua Viriato. Viriato. Na Rua Viriato, 100 e tal pessoas, 200 Quem é que se destacou? Como é que ficaram na expectativa? Não me leva mal eu não me lembrar. Mas lembro do tipo de discussão. O tipo de discussão era fundamentalmente este. Para onde é que nós vamos? Vamos continuar unidos como SEDES, com um movimento que vai apoiar um partido? Ou vamos, eventualmente, dividir-nos consoante as divergências ideológicas? Já havia, digamos, dissonâncias ideológicas. Eu lembro que em 73, por exemplo, houve 4 grandes eixos que levaram a agrupamentos de pessoas para estudar esses eixos. Bom, eu estive num onde claramente percebi que a dinâmica era de esquerda. Outros não eram tanto, mas as pessoas começaram a agrupar-se. Já em 73, nas SEDES, era basicamente um grupo de pessoas democratas. Mas e ficou combinado que cada grupo apoiaria um partido? Mais já sabia quem eram. Mais... O Sá Carneiro anunciou, aliás, que ia fazer um partido. Sim. E fez-lo. O Dr. Soares já cá estava. Portanto, mas combinaram, de alguma forma, manter na SEDES uma espécie de confluência? Teoricamente, sim, mas na prática acabou. A SEDES foi ocupada por pessoas que toda essa geração desapareceu. Quer dizer, desapareceu não. Entrou na política, noutras coisas, reveio uma nova... Esvaziou a SEDES. Mas profissionalmente o que é que estava a fazer nessa altura e como é que as coisas evoluíram? Em 74 eu estava ainda ligado, portanto, a Singapura, onde eu trabalhava um bocado. Essas instituições onde eu estava, o GEPAI, o Ajuda... O GEPAI é o Gabinete de Estudos do Ministério da Educação. Onde se fazia os modelos das novas universidades. Eu era muito amigo enfim, tinha boas relações com o Roberto Carneiro, com o meu professor Faroucho da Silva, tinha sido meu professor no técnico, e era o diretor do GEPAI. Eles estavam a lançar novas universidades, Minho, Aveiro e Nova. E era preciso pensá-la de outro modo. E a minha função foi pensar a aplicação do chamado PPBS, Planning, Programming, Budgeting System, que era um modelo norte-americano que estava a implantar nas universidades norte-americanas e a ser transplantado para a Europa. Tinha alguma ligação direta a Veiga Simão ou não? Não, quem tinha era o professor Faroucho da Silva. Nós tínhamos ligação a Teresa Ambrosio e o Roberto Carneiro.
Certo. Pessoas... Mas quer dizer, mas tinha a ideia que o professor Veiga Simão tinha, digamos, influência e parecia representar também uma alternativa ao impasse em que se tinha caído o regime. Confesso que nunca vi o professor Veiga Simão como líder político, mas vi-o como homem essencial a apoiar os partidos políticos ou um partido político e em que esse partido político lhe desse relevância, porque era um homem fora de série. Mas não um líder político. Não um líder político. Porquê? O que é que... Um líder político tem carisma. Quem não tiver carisma não pode ser líder político. Ele tinha um carisma, se quiser, num círculo fechado. O líder político tem que tê-lo num círculo muito largo. Quanto mais alargado for esse epicentro, digamos, maior é o carisma. E mais importância tem esse carisma. Ele tinha um carisma muito grande num grupo restrito. Pessoas com quem colaborava, no meio universitário sobretudo. E era um homem notabilíssimo. Mas sobretudo o Roberto Carneiro e a Teresa Ambrósio eram as pessoas com quem nós colaborávamos mais. E portanto, isso acabou. E a partir de meio de 74 fui para um banco, para diretor de um departamento de um banco. Uma altura complicada também para ir para um banco, não é? Não, interessantíssima. Porque para que banco é que foi? Um banco muito interessante chamado Sociedade Financeira Portuguesa, que era o banco que detinha as participações do Estado português. Era um banco em que o Estado tinha 50% da impressão. Depois tinha a Gulbenkian, tinha muitas instituições privadas. Portanto, era um banco multifacetado, se quiser. Mas que tinha a ideia e o objetivo de controlar as pressões no Brasil, na Suíça, na Inglaterra, na Itália e em empresas. 13 empresas, pelo menos, do qual eu fui nomeado administrador em janeiro de 75. Comecei a ser administrador de empresas por conta do banco, que entretanto foi nacionalizado no 11 de março. Também tinha. Passou de 51% do Estado a 100%. E depois mais tarde integrado no Banco Melo. Por sua vez integrado no BCP. As MA dão estes exercícios. Mas foi muito interessante porque estava lá uma elite também. Muito interessante. É uma administração notável, quadros notáveis, saíram de lá vários governantes para o futuro e diretores, presidentes de empresas várias. Gostei imenso de lá estar, até que em 75 fui eleito deputado por Aveiro. Sim. Antes de chegarmos à eleição, ainda voltando à época a seguir ao 25 de Abril, portanto, há estas reuniões das sedes. Tem contactos com militares? Portanto, continuei sempre. Portanto, com o Melo Antunes, por exemplo. Continuei. Qual era a sua apreciação dele? E a apreciação dele? O Ernesto era o homem mais inteligente do bem militar que eu... Não. Do bem militar, a pessoa mais inteligente que eu conheci chamava-se António Soares Carneiro. O general Soares Carneiro. O mais inteligente que eu vi na minha vida. Era grande amigo dele. Ele tinha estado em Timor 2 ou 3 anos antes de mim como chefe de gabinete, logo. Então tinham esse não conheci pessoalmente, mas ouvi falar do nome. Depois ouvi falar do nome dele em Angola. Era um homem cultíssimo, um homem com uma preparação cultural enorme, mas comando. Quer dizer, nós temos a imagem dos comandos, são tipos de ação, fisicamente, mentalmente capazes. O António Soares Carneiro cultivava muito a sua imagem de trabalho, mas cultivava também a sua imagem física. Tinha sido o fundador dos comandos em Angola. Era um homem notável. Eu era grande amigo dele e quando soube que o Francisco Carneiro disse-me em fevereiro de 79, de 80, 79. As eleições foram em fim de 79. Em dezembro de 79, exatamente. Em fevereiro. Um dia ele passa por mim e diz assim: sabe quem é o nosso candidato? Disse: é o seu amigo. Disse: não me diga. E pensei para mim, ele não tem carisma para ganhar, mas é o melhor de todos. Como é que em democracia uma pessoa que não tem suficiente carisma político pode ganhar um lugar político? Isso é uma... Fui leal, cumpridor, devotamente cumpridor e amigo, mas percebendo a contingência em que ele estava. Agora voltando a... Mas olha que a escolha do General Soares Carneiro foi feita por 2 pessoas. Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa. Foram eles que escolheram em 79. Claro, depois o Diogo Freitas do Amaral, os restos dos partidos juntaram-se, mas
O pensamento veio deles dois. Os dois. E ainda agora voltando a 74. Desculpe, Rui. Não sei qual foi a influência do Vasco Polido Valente nisso. Não sei. Também. Pois. O Vasco Polido Valente foi das pessoas que mais teve influência na democracia portuguesa dos partidos de centro e centro-direita, e até no PS às vezes, como o Márcio Soares, nos últimos de 78 em diante. Uma influência profundíssima. Mais que os órgãos políticos normais eleitos em Congresso. Isso é interessante. Isso é interessante. Tanto que nas reuniões das comissões políticas restritas, o Vasco estava sempre presente. E não era da Comissão Política. Mas já era militante do PSD, já era. Mas participava sempre. E a voz dele era a voz, talvez, mais importante para o Sá Carneiro. Isso é interessante. Mas voltando agora a 74 e a Mel Antunes, manteve o contacto com a Mel Antunes? Sempre. Conversas? Como é que... O que é que o Ernesto Mel Antunes estava à espera ou pensava fazer em maio, junho de 74, por exemplo, em relação ao ultramar, em relação Eu acho que a coisas? ideia que o Mel Antunes tinha foi muito bem desenvolvida por um dos nossos historiadores mais relevantes. Acho que o Zé Medeiros Ferreira foi das pessoas que notavelmente mais exprimiu o ponto de vista que o grupo dirigido pelo Mel Antunes, porque era o Mel Antunes que dirigia o grupo, pensava que, e era simples, tentar monitorizar o processo político até o momento em que os portugueses exercessem a sua escolha democrática. Simplesmente. E voltamos à questão inicial. Se ele pensava isso em junho, maio, houve dois momentos, ou três momentos críticos que enviesam essa predisposição. Primeiro momento, o chamado golpe de Palma Carlos. A essa altura, o primeiro governo Provisório. Palma Carlos era homem contra o regime anterior, da oposição, mas era um homem de bom senso. Era um homem que procurava rapidamente circunstâncias estabilizadoras. Ora, havia um problema essencial de disputa entre partidos políticos que ainda não tinham legitimidade democrática, validada popularmente, mas apenas uma pré-intenção de se declarar ao veredicto popular. Faltava um ano, 9 meses ou 10 meses. Sim, por um lado, por outro lado, o movimento revolucionário dentro do MFA. Nós falamos do MFA. É preciso olharmos para as Forças Armadas, por exemplo, para o movimento das Forças Armadas e para elas todas. Se olhamos para o movimento das Forças Armadas como uma expressão das Forças Armadas, nós percebemos uma coisa. A estrutura das Forças Armadas em Portugal, nessa altura, era muito popular. Porque ainda estavas numa situação em que a maior parte, os sargentos, os cadetes, os oficiais, os alferes, soldados, eram tudo povo. Não eram quadros permanentes das Forças Armadas. Eram cidadãos que iam cumprir o dever de defender a pátria, como se diz constitucionalmente, indo para as Forças Armadas. Se era obrigatório. Ora, nessa camada estão pensamentos diversos que se exprimiam na sociedade portuguesa e nas universidades, desde 10, 20 anos atrás, diferentemente. Muito diferentemente. E a voz dos júniores, dos milicianos, se quiser, era muito importante para muitos oficiais do quadro que não estavam habituados a pensar politicamente. De onde há uma influência de baixo para cima dos milicianos junto aos... Houve milicianos, aliás, que estiveram no MFA no 25 de Abril. Lembro do António Reis, mandou um destacamento, o António Reis, um destacamento para a RTP. Para o RTP. E houve vários, muito mais. Meus colegas e tudo, que estavam nas Forças Armadas, dessa altura, em serviço, e foram colocados e atuaram. Ora bem, e continuaram até ao fim da sua situação militar estar cumprida. Ora, tudo isto significou uma interface muito forte entre, e uma fusão, mais que interface, uma osmose entre o pensamento do quadro permanente, que tinha um pensamento, e o resto. Bom, e o resto de cada massa. Por outro lado, as influências externas começaram a fazer-se sentir nas Forças Armadas. Terceiro, mais importante de todas, as influências partidárias começaram a fazer-se sentir. Começou-se a perceber que a engenharia estava cheia de PC, a arma da engenharia, influência PC. Porquê? Porque é que... Não pergunto isso.
Os últimos 3 anos, como sabe, da engenharia militar são tirados do técnico. Certo. Bom, e portanto, é tal coisa. Há uma osmose, queira ou não queira, entre o ambiente cultural onde se vive e aquele onde nós nos desembarcamos. E começa uma osmose entre as duas coisas. Ora bem, havia aí a cavalaria, pelo contrário, estava do outro lado, a infantaria divididíssima, e, portanto, começou uma coisa muito interessante em Portugal, que raramente se fala e que eu acho que era bom pensarmos para percebermos bem as coisas. As Forças Armadas não são isentas nem imunes ao pensamento que o país tem. Não são. E não foram nessa altura. E, sobretudo, quanto mais envolvidas estiveram na orientação e na gestão do poder político, nem que seja ao seu controle, mais influência sentiram das vozes da opinião pública, diferentes. Ou seja, os países começou a respirar politicamente através dos partidos. E respirando assim, essa projeção sente-se no movimento das Forças Armadas. São tão portugueses como nós, são tão homens e mulheres como nós. Naquela altura não mais homens que mulheres. Mas começa a influência popular a vir ao de cima. As divisões começam a fazer-se sentir. Mas também há uma influência organizada, por exemplo, do PC. Uma coisa é, pois, o Partido Comunista. Enquanto o Partido Comunista tem uma influência organizada, o MRPP começa a ter uma influência organizada e violenta dentro das Forças Armadas. O espancamento do Alferes, como é que se chama aquele herói da Guiné? Marcelino da Mata, no Ralis, no em maio de 75. Portanto, quer dizer, começam a aparecer fenómenos contraditórios, mas que exprimem todos uma realidade. As divisões da sociedade civil projetam-se nas divisões inerentes das suas Forças Armadas. Quanto mais tempo passa, há fenómenos que o aceleram. Acelera a crise de Palma Carlos, em que há uma tensão entre os partidos políticos, sobretudo o Sá Carneiro nessa altura, e o MFA. Aceleram-se com o falso movimento do 28 de setembro. Falso movimento é uma mera provocação. E o general Spínola foi o maior cabo de guerra português. Mas politicamente era débil. Deixou-se arrastar por conversas e espetáculos do campo pequeno, como se aquilo pronunciasse um grande movimento nacional da Maria Silenciosa. Por definição, a Maria Silenciosa não se pronuncia. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Voltamos agora para a segunda parte da conversa com o engenheiro Ângelo Correia. Queria, se calhar, que contasse um bocadinho como é que foi a decisão de aderir ao PPD e como é que isso se materializou na prática. Fácil. Da SEDES, a minha relação era com o Sá Carneiro. O Sá Carneiro, o Amando de Azevedo, o Carlos Macedo, muito o Carlos Macedo. Ele contou-lhe que ia fundar o partido? Sim, tudo. E depois daí a 3 dias, sabe onde é que era a sede do PPD? No Largo do Barrata, em frente Só que o PS tinha uma sede que era um palácio. Nós tínhamos um primeiro andar em um rechão, que era uma antiga esquadra de polícia, daquele Instituto de Segurança Social de lado, entra-se de lado. Quer dizer, o nosso eram uns quartinhos. Eles tinham um palácio. Se tinha alguma coisa a ver com a relação... Ainda não tinha a ver com a relação de forças entre os dois partidos nessa altura? Tinha a ver com quem tinha influência na maçonaria. Ora bem, ouça, não vale a pena entrarmos, não quero entrar por aí, mas é evidente que houve escolhas políticas na altura. E, portanto, eu passado 3 dias, 4 dias, estava lá. Mas foi a maçonaria que decidiu atribuir-vos essa sede mais pequenina? Essa e outras, ouça. Como é que isso processou na prática? Tantos anos depois. Atenção, eu tenho um respeito muito grande pela maçonaria, sobretudo pelo GOL. Acho que são um conjunto de pessoas. Grande Oriente, Lusitano. Grande Oriente, ouça, são pessoas que vêm de uma escola liberal, fora de todos os poderes instituídos passados, Estado e igrejas, em que eles lutaram contra tudo isso, em nome de uma liberdade, dos direitos humanos. Nós, quando olhamos para a Cruz Vermelha, foi fundada pela maçonaria.
Os escuteiros só fundaram a maçonaria. O primeiro primeiro-ministro era também maçom. Há vários, ouça, também era. Mas foi ele que intercedeu de alguma forma para essa distribuição de sedes? Eu não acredito, mas isto também não sei. Quando diz que foi a maçonaria, é um palpite? Não sei. Então como é que foi? Já agora? Não, ouça, foi a altura de perguntar onde é que são as sedes dos partidos políticos. Pois. E houve pessoas de alguns sítios que... Primeiro, houve reclamação por parte da velha maçonaria, que estava semi-clandestina, sempre teve semi-clandestina em Portugal, diziam, vamos voltar ao nosso templo ou não? Sim, a rua do Grêmio Lusitano. O Grêmio, exatamente. E muitas coisas desse género. Portanto, houve uma ideia de, não, vamos recuperar algumas coisas que eram do passado, vamos dá-las, outras são próximas, estão em bons sítios importantes, como tal. Houve isso, mas ouça, eu não tenho críticas a fazer. Primeiro, não tenho críticas à maçonaria. Hoje não sei o que são as maçonarias, já são várias, regulares e irregulares. Quer dizer, eu tenho uma lembrança e uma admiração pela genética básica, oriunda, nascente, que veio do movimento maçónico. Mas nessa altura, portanto, a sua relação é com Francisco Sá Carneiro e o Mota, Magalhães Mota. E Magalhães Mota. Carlos Macedo. Carlos Macedo, e portanto... Jorge Corrida Cunha. Não tem dúvidas sobre... Marcelo Rebelo de Sousa, já o conhecia. Não tem dúvidas nenhumas sobre a que partido vai aderir. PPD, o Partido da Social-Democracia. E, portanto, entra no PPD. Claro. E nessa altura vejo outros colegas, amigos, como António Guterres, que entram no PS. E não achou que ele podia ter... Tentam mutuamente. Mutuamente. Não conseguiram. Claro que não, mas continuamos bons amigos. E qual acha que foi o critério que levou uns para um lado e outros para o outro, estando tão próximos antes? Eu acho que havia uma percepção de que o PS, nessa altura, inevitável. Se lêssemos o programa de Bad Godesberg, do SPD, e o primeiro programa fundacional do PS, na Alemanha, também em 73, percebemos que havia já diferenças. Mas a ideia que se tinha era que Mário Soares podia de lá, e alguns que o acompanhavam, podiam ver imbuídos de uma posição de frente unida, de frente popular. Com o PC... Porque em França, nessa altura, que era sempre... Sim, a unidade de esquerda... Dizer, é impossível desligarmos a cultura portuguesa da cultura francesa. Portanto, havia um módulo do qual se podia decalcar o modelo de frente popular. 1 de maio tinha dado essa intenção em Portugal. Portanto, havia um certo receio de que isso pudesse descambar numa visão de frente popular. Portanto, o PSD era mais... Era uma reação a isso. Uma reação a isso também, e ao mesmo tempo foi uma ideia de regressar também a um outro princípio que naquela altura era muito importante. A influência da Igreja nessa altura era muito grande. Muito grande. Nos movimentos sociais. A JAC, a LAC, Liga Agrária, a LOC, Liga Operária Católica, era um instrumento religioso, da ação católica no mundo do trabalho, mas com uma aproximação clara a posições políticas contra o regime. Era. Então nós conhecemos um conjunto de pessoas e de ideias que pululavam, que perpassavam por alguns movimentos católicos. Não estou a falar do movimento da Capela do Rato. Sim. Esse talvez fosse o mais radical. Mas, quer dizer, não era preciso ir tão longe para perceber que o espírito de mudança democrático estava muito presente nas religiões católicas. E eu senti isso, por exemplo, em Aveiro. Quando eu cheguei a Aveiro, não foi porque eu fosse de Aveiro, mas a minha mulher trabalhava no Instituto do Estado, cujos técnicos eram obrigados a ir dirigir colónias de férias, que era o IOS. Primeiro foi chamada para dirigir a colónia de férias de Santa Maria da Feira, no Aveiro. E como tínhamos uma miúda com 1 ano, eu trabalhava durante a semana, ao fim de semana ia para lá. Bom, e ao fim de uns dias, um dia falei com o Sá Carneiro e disse assim: olha, eu estou a viver lá, assim, ali estou lá agora e vou lá aos fins de semana em Santa Maria da Feira, tal. E ele diz-me: olha, que ainda bem, porque aquilo tivemos um comício em Espinho, correu muito mal. Você não se importa dar lá uma mãozinha? Dou. Bom, e a partir daí comecei a recriar ou a fazer o PPD. Como é que foi isso? Fácil. A primeira coisa é perguntar a quem sabe. Quem é que sabe? O contínuo. Quem sabe são os contínuos. A primeira coisa que eu fiz foi chamar com ele o Sr. Pinheiro. Então, o Sr. Pinheiro, diga-me lá como é que está o PPD aqui. Ele diz: o PPD aqui é tudo o MDP. Não me diga, é tudo o MDP. Então, mas não há ninguém do PPD. Bom, e então disse: quem é? O Dr. Portela. Então digo-lhe para ele vir cá. Ele então apareceu aí uns dias às 11 da noite, embuçado,
era no verão, com sobretudo a apanhá-lo, o chapéu, cumprimentou-me, eu disse então... Quase clandestino, de alguma forma? Quase clandestino. Eu disse, então estamos parados aqui em Santa Maria da Feira. Não, puxou de um papel, está a ver, um convite em que tinha em branco o nome da pessoa, era por convite que iam fazer sessões fechadas. Eu disse, doutor Portela, nem pense nisso. Nós somos um partido popular, falamos ao povo. Isso é muito complicado, agora temos que... Não. Vamos fazer um comício. Uma ação de esclarecimento. Questão de esclarecimento. Claro. Mas quem é que a faz? Eu. Então o que é que o senhor quer de mim? Que esteja na mesa e quer com mais 4 pessoas. Quero um patrão que trate bem os operários. Quero um miúdo, um jovem que estude. Quero uma senhora excelente, ótima, profissional, de casa, o que quiser. Mas não se ataca a senhora. Por último, quero uma pessoa mais idosa. Portanto, quero um leque de 4 ao meu lado. Não falam, mas estão para as pessoas todas verem. Sabe porquê? Quando as pessoas verem se estas pessoas são dignas do voto do PPD, eles aderem logo. Se tiverem uma posição na vida desconforme com aquilo que são, ou seja, um trabalhador que não trabalha, um estudante que não estuda, um patrão que trate mal os empregados e uma senhora que trate mal do marido, da casa e dos filhos, ninguém vota em nós. Nós temos que escolher exemplos. Na mesa, para falar, estou cá eu e vem o Dr. Sebastião de Aveiro, que é o Presidente da Comissão Política Distrital, mas vem também. Fizemos os comícios, sabe onde? Na Casa do Povo. Mas antes disso, durante 2 dias, andou um carro com uma megafone. Primeiro sessão de esclarecimento do PPD. 300 pessoas. No fim daquilo começava a pôr fichas à frente. Está no fundo, está lá quem quiser aderir ao PPD. Eu, ao fim do mês e meio, tinha 3.000 fichas do PPD assinadas em Aveiro. Porque fazia sessões 2 à tarde e à noite de sábado e 2 à tarde e à noite de domingo. Aonde? Por todo o distrito? Não, Santa Maria da Feira. 31 freguesias. Muitas nos centros paroquiais. Porquê? Porque a primeira coisa que eu percebi quando cheguei a Aveiro, e falei com algumas pessoas, comecei a ver quem eram, era toda gente da Igreja Católica. Decolores, cursos de cristandade, JAC, LAC, LOC, Liga Operária Católica, Liga Agrária Católica, juventudes respectivas, movimentos de São Francisco de Paula, vicentinos, equipas de Santa Maria, equipas de casais, ou seja, a proliferação das organizações católicas com vários tipos de expressão eram tão diversos, tão importantes, que dirigiam o partido, ou seja, o PPD era dirigido por gente católica. É engraçado, em Aveiro a maçonaria dirigia ao CDS. Os 2 grandes vultos da maçonaria, todo Val Guimarães e depois outra pessoa, agora não me lembro o nome, eram pessoas modernas. Por isso é que o CDS continua a ter expressão sempre em Aveiro, sempre. O PS não, o PS era outro estilo, mas portanto tudo isto um dia levou-me, isto é que é uma história engraçada, levou-me um dia a procurar o Bispo de Aveiro, que era uma pessoa notável, o Sr. Dom Manuel de Almeida Trindade, que era o Presidente da Conferência Episcopal, Bispo de Aveiro e professor da Universidade de Coimbra em Filosofia. Bom, pedi para ser recebido, lá foi recebido, ele pensou, ele disse, o senhor bancário, dirigente sindicalista, tal, disse, não, ganhei a Comissão de Trabalhadores e ganhei lá do banco e por eleições, mas não é nada disso, eu estou aqui agora para isto, tal. Assim, mas porquê é que vem cá fazer? Eu disse, por uma razão. Eu olhei para os meus colegas todos do partido, é tudo gente da igreja. Logo achei que era melhor falar consigo, porque quer dizer, é tudo gente da igreja, das várias organizações, pressenti a influência que o senhor tem lá dentro. Eu não mando nada. Não, só lhes manda na alma, mas nada. O resto eu percebo agora. Na folia percebo agora o resto. Não quero conhecê-lo porque eu não posso estar a abordar um distrito sem saber a sua textura cultural. A primeira essência que nós temos de ver em política é a cultura. É a identidade. Porque é a identidade que gera as necessidades. É a identidade que gera as inquietações, que gera as angústias, as alegrias, os amores. Portanto, eu tenho que conversar consigo, tenho que perceber. Porque se não perceber assim, percebendo assim, percebo melhor tudo o resto. E então, como é que foi a conversa com o Dom Manuel Trindade? Fiquei sempre com grandes relações com a hierarquia
de Aveiro. Mas não sentiu que eles tivessem dado qualquer indicação que Naquela favorecesse altura, o PPD? Não. Naquela altura não, isto foi outubro, novembro de 74. 74. Mas lembro-me que em abril, maio de 75, do púlpito de Santa Joana diz: cristãos, é a altura de lutarmos. Dom Manuel de Almeida Trindade. Dom Manuel de Almeida Trindade, exatamente. É a altura dos cristãos irem para a rua. É a altura dos cristãos mostrarem o que pensam e o que querem. Certo. Não sinalizou mais nada, ou seja... Mas percebeu-se. Mas dizendo isto... Um grande líder dá a ideia. A maneira como ela é traduzida na prática corresponde a todos nós, à nossa maneira de estar. Mas foi uma indicação de que a Igreja ficou muito preocupada com uma coisa que se passou com o show de Dom Francisco da Silva, Bispo de Braga. O arcebispo de Braga, sim. Que fizeram no aeroporto. Dom Francisco Maria da Silva. Francisco sim. Maria da Silva, de Braga. Que fizeram no aeroporto. Foi uma... Revistaram, não é? Não, na maneira como fazem. Revistam todos os dias. Quando foi ao aeroporto, houve algum sítio. A maneira como o fazem e o que fizeram foi uma provocação, uma ordinariça à Igreja Católica. Bom, e portanto isso levantou a Igreja. Queria perceber nas sessões de esclarecimento o que é que eu fazia? Que retrato é que isso lhe dava, através das perguntas que as pessoas lhe faziam, Fácil. Do país, não é? Fácil. Ou de Santa Maria da Feira. Fácil. Explicava o que era a social-democracia, o que é que nós queríamos, o que é que nós pretendíamos, explicando que nós estávamos em consonância com aquelas pessoas que ali estavam. Porque a propriedade delas, o crescimento delas, a satisfação que o Estado tinha de lhes dar em algumas áreas, o modelo democrático de respeito, pela maneira de ser, pelas identidades culturais de cada terra, de cada região, pela liberdade de escolha, pela liberdade de expressão. Não havia polícia política, não havia prisões por causa disso. Tudo isso eram fenómenos de liberdade. As pessoas perceberam. E a Aveiro é um distrito extremamente liberal. Já o era. Sim. Tem uma vocação liberal muito grande. Mas faziam-lhe perguntas complicadas? Muitas. É uma coisa mais difícil. Sim, nem calcula. A verdade é esta. Em 1975, quando foram as primeiras votações, 14 deputados tinha Aveiro. O PPD teve 7. 7. E nas eleições locais desse ano, para as câmaras, eram 19 municípios, ganhámos em 17. Porquê? Por uma razão. Outra. Como é que se escolhia os líderes? Era porque quem tinha a ascensão no partido? Não, o partido estava-se a criar. Ia-se perguntar o que é que o senhor faz na vida. E quando sabia o que é que se fazia, via-se quem é que é líder de um clube desportivo, quem é que é líder de uma empresa, de uma associação cultural, de uma associação social, de uma obra de beneficência, de associações religiosas. Onde é que estão os líderes das associações da sociedade civil? Esses são os líderes futuros da política. Porque, primeiro, tem experiência de falar com o povo, tem experiência de ouvir o povo e de servir o povo em causas específicas. O que é que os difere da política? É que a política são causas globais. Mas é um conjunto de causas singulares, às vezes. Logo, se eles têm vocação, experiência e reconhecimento público da sua ação e do seu mérito, vamos convidá-los para ser os líderes. Portanto, o partido câmaras. Foi mais um enquadramento da sociedade civil e das suas lideranças que já existiam, exato. Portanto, dar-lhe uma característica partidária. Dá ao mesmo tempo estabilidade perante as terras. O que é que mudou no 25 de Abril? Revolução. Qual revolução? O Presidente da Câmara, o Presidente diz que continua. Este continua, não sei o quê. Exclusão óbvia da União Nacional. Exclusão óbvia. Em Aveiro, a União Nacional não era muito forte. Tinha tido pessoas importantes, 3 ou 4, mas Aveiro estava atravessado já por um espírito liberal, fruto da ação da oposição democrática. Já. Portanto, o que é que Aveiro recebeu? Recebeu mudança na tranquilidade. O que é que podíamos dar? Mudança em algumas coisas, mas estabilidade e tranquilidade noutras. E como é que era a relação com os outros partidos, mais à esquerda, sobretudo em Aveiro? Com o CDS havia tentativas de boicote? Não. Com o PS havia boa relação. Com o PC encontrei 2 vezes com a Zita Seabra, minha querida amiga, posso dizer, Zita Seabra, que fazia campanha pelo PC. Encontrávamos nos mercados. A nossa campanha não fazíamos arruadas, porque as arruadas são os desfiles de alguém que quer ser visto. Política não é isso. Isso é política para o espetáculo. Mas a política naquela altura era
falar com cada um, ir na rua, ir na cada loja, ir cumprimentar as pessoas, falar um bocadinho, apertar a mão, dar um abraço, então como é que está isto, como é que está aquilo outro. Ouça, é conhecermos e dar-nos a conhecer. A ação política é isto. Naquela altura era muito a ação e o contacto. Tudo onde estava o povo nós tínhamos que estar. Não para os ver de cima, mas estamos ao lado deles. E eles sentirem-nos, não em cima, mas ao mesmo plano. Toda a gente em Aveiro me tratava por Ângelo, por tu. Toda. Exceto os grandes empresários. Esse, eu tinha título. O que quisesse, nem que seja Vossa Excelência. Mas para quê? Para diferenciar. Não é que eu não tivesse respeito e amizade por muitos deles. Mas a imagem básica que se tem de transmitir na democracia é a igualdade com o povo. E a relação mais problemática era com o CDS, de alguma forma? Era porque disputavam o nosso eleitorado e nós o deles, porque eles tinham o Toval Guimarães, o Presidente da Câmara nessa altura de Aveiro, era um homem. O primeiro Presidente da Câmara de Aveiro, o democrático, o Dr. Girão, feito do CDS. Mas sabe o que é feito do CDS? Porque nós, estupidamente, do PSD, ele era do Ministério Público. Era procurador. Chamava-se delegado, procurador. Como era delegado, procurador, o PPD andou cheio de receios. Esse comprometimento com o passado. E começaram os complexos. Quando começam as suspeições, começam os complexos. E às vezes aumentam demasiado. Quando não colocámos, ele no interior era um social-democrata, mas quer dizer, começou por aí, está a ver? Portanto, para o CDS e no CDS. E foi logo no CDS em 75 que nós não quisemos, não aceitámos. E, portanto, tínhamos uma linha vermelha, de facto. É assim que tínhamos mesmo. Em relação a tudo o que fosse no passado. Exceto um senhor que foi Presidente da Câmara da Albergaria, já era no passado e continua a ser democraticamente. Da Albergaria à Velha. Mas que era um homem tão querido, porque era um João Semana sem ser médico. Mas quer dizer, sempre a fazer coisas para o povo, havia uma generosidade humana que é um fator muito importante para estar no PPD, naquela altura. Nós tínhamos critérios muito humanos, muito terra a terra, muito populares, mas com simplicidade. Quisemos ter um partido simples, de gente simples, podem ser ricos, mas tentar sempre alguma simplicidade e algum respeito uns pelos outros. Foi mais, ouça, eu fiz centenas de sessões de esclarecimento, terra a terra, freguesias locais. Não havia, quando havia duas pessoas juntas, eu tinha que lá estar, tinha que lá chegar. Quer dizer, não é quase como uma função policial, onde há um ajuntamento. Quer dizer, com o ajuntamento, nós temos que ir politicamente falar. Temos que estar. E depois passava lá os fins de semana. Eu vivi em Lisboa depois. Mas como é que conciliava uma atividade tão intensa, politicamente? Não é? Porque gostava, tinha força e energia. Com o resto da sua vida, com o trabalho, não é? Sim, trabalhava durante a semana e ao fim de semana ia para lá. Em Lisboa. E geralmente depois levava a minha mulher, as minhas filhas, porque a política para mim em Aveiro também permitiu uma coisa, criarmos amigos. Portanto, em muitos sítios eu não ia para hotéis, nem a casas dos amigos, onde ficávamos. Portanto, criou-se uma rede de relações humanas que passaram no tempo e ainda hoje duram. Para além da política. Ou seja, a política foi um serviço. E quem eram os seus principais cúmplices no PPD, a nível nacional? Cúmplices? Eu não tinha cúmplices. Mas apoiantes? A pessoa que eu apoiava. Não, eu apoiava. Gostava muito de Sá Carneiro. Muito. Mas ele foi lá vê-lo à feira, por exemplo, participar na Não. Isso, mas teve lá representantes nacionais? Não, nunca. Não precisávamos. Nada disso, ouça. Quanto mais local for a questão, maior intimidade local e maior parece que uma espécie de empatia conjunta que se cria, mais real, mais afetiva, mais natural é. Mandar pessoas ricamente vestidas, em belos carros, escoltados por polícias, chegarem lá para ser vistos. Isso é o maior disparate que se faz em política. Se queremos frutos a longo prazo, temos que dar as empatias naturais. Temos de as fomentar. Só apenas nos dissociarmos das pessoas. E no seu caso, com o adicional de não ser da terra, não é? Foi lá parar por acaso. Quem me escolheu foram eles, que disseram: o senhor tem que vir para deputado por Aveiro. Foram eles que disseram: se você é que fez um partido aqui, você tem que vir para deputado. Eu disse: está bem, vou perguntar a Lisboa do Sá Carneiro. Ele disse: com certeza. E portanto fui assim, ouça. E mantive-me até 1995. Deixe-me só recuperar uma ponta solta de algo que referiu há pouco, que tem a ver com o seu sindicalismo. Não, como é que foi presidente da Comissão de Trabalhadores? Não foi uma razão, houve eleições.
Não havia nada Mas que os já era administrador. Administrador, não, era diretor de uma parte da empresa. Portanto, isso é em 74? 74, em outubro. Em outubro de 74, portanto... Eram 3 concorrentes. O meu segundo concorrente foi mais tarde o secretário-geral dos sindicatos bancários. Mais tarde. Mas trabalhava lá também no banco e eu ganhei. Mas eram vistos como já tendo alguma conotação política ou eram apenas candidaturas pessoais? Candidaturas pessoais. Pessoais. As pessoas, aliás, não sabiam se eu era do PPD. Mas como é que sentiu esse impulso de se candidatar assim? Era necessário. Era necessário fazer aquilo que toda a gente dizia, uma reestruturação do banco. Bom, e assim se fez. Mas uma reestruturação que não fui eu que a fiz, nem foi a Comissão de Trabalhadores. Pensada também com a administração. Nós podemos ser Comissão de Trabalhadores, já tinha essa sensação. Mas se nós respeitarmos a administração e o considerarmos capaz, competente, falamos com ela e dialogamos. E estabelecemos plataformas comuns. E se calhar as ideias deles são melhores que as nossas. A força política está em aceitar o que é melhor. Não aquilo que é genuinamente nosso, mas aquilo que é melhor para todos. Se nós não tivermos, em qualquer sítio onde estivermos, a noção que temos de estar lá para servir, coisas que são maiores do que nós, são maiores do que eu individualmente, isso é que vale a pena. Não é a imposição do meu eu. É a imposição daquilo que seja melhor para todos. Mas era sindicalizado, pagava cotas do sindicato? Ainda hoje? Ainda hoje paga cotas do sindicato? Não, agora parece que já não. O pago, sinceramente não sei. Sei que tenho o cartão do sindicato, etc. Manteve-se sindicalizado? Com certeza. No sindicato também. Foi um prazer para mim trabalhar, foi um prazer para mim. Mas eu estava-lhe a perguntar se já estavam conotados com alguma linha política, porque nessa altura há uma espécie de disputa dos sindicatos e das comissões. Vou dizer, eram os 3 membros, os 3 candidatos eram todos anti-PC. Anti-PC. Não anti-PC, não éramos comunistas. Não eram comunistas. Todos sabiam isso. Os 2 eram socialistas, certo, claros, e continuam, que ainda estão vivos, não sei. O outro, que era eu, não sabiam que eu era do PPD. Até lhe dizer, em certa altura, até um deles, um dos lados, os trabalhadores do banco, me perguntaram: você não é do PC de PML? Porquê é que lhe tinham ocorrido isso? Porque viram-me com o Eduino um dia na rua. O Eduino Vilar. O renegado Eduino Gomes. O Eduino Gomes. O chamado renegado Vilar, como lhe chamava o PC, porque ele foi do PC em 60. Exato. Depois passou ao maoísmo. E eu era velho amigo dele, do técnico. Ah. E a minha mulher tinha sido colega dele na Faculdade de Ciências. Encontramos e alguém nos viu. E, portanto, ficaram logo a pensar que ele era do PC de PML. Ora bem, que o maoísta terrível assim, não, esteja descansado, não chego lá. Mas, os sindicatos nessa altura passaram a ter muita força e protagonizaram também algum excesso aqui e ali. Como é que lidou com isso? Por exemplo, houve sindicalistas a prender administradores de bancos, não é? Tendo um lugar de direção e sendo ao mesmo tempo Presidente da Comissão de Trabalhadores, estou a tentar ver como é que se posicionava perante situações dessas, não é? Pois. Houve um problema nessa altura no meu banco, mas curiosamente as pessoas que estavam na administração era o Dr. Alexandre Vaz Pinto, um homem, um dos tais ligados à SEDES também, esse movimento, portanto, dos liberais arejados e capazes, competente, sério, profissionalmente. O outro era o Dr. Brás Teixeira, homem da cultura, sim. Portanto, um homem com uma expressão política, bom gestor de pessoal, mas era tudo, tinha vindo já com o 25 de Abril, já eram todos nomeados. Portanto, apanhei uma direção de pessoas de grande categoria e modernas, democratas e que queriam melhorar a situação da própria instituição. Portanto, o diálogo com eles era fácil. Mas quando diz que houve um problema? Não vou falar dele. Eu digo uma coisa, quando fala dessas pessoas modernas, democráticas, o contraste era com quem? Quem é que não era esse moderno e democrático? Gente mais velha? Eu acho que a idade não tem nada a ver com a modernidade. Não tinha nada. Então o que é que eu separava as pessoas? Naquela altura eu senti que havia muitas áreas bancárias e de empresas onde, na banca havia, um pouco, digamos, o modo de agir funcionalmente não tinha as capacidades mais desenvolvidas para o tempo que se ia viver. O tempo era de incerteza, sim, mas era uma janela de oportunidade. E a obrigação da gestão bancária nessa altura era perceber que o desmantelamento dos grandes grupos portugueses, que foi em alguns casos um erro fatal para Portugal,
permitiu, apesar de tudo, que as médias empresas passassem a ocupar um pouco os lugares deles. Se nós olharmos politicamente e sociologicamente para as hierarquias e nomes, famílias de 74 e os de 80 são todo aquele subproduto das médias grandes empresas que ocuparam sociológica e politicamente, em termos de política tout court, o papel que os grandes grupos tinham tido. Os herdeiros estão aí. Quando é discutido, elaborado aquele plano económico que fica associado a Mel Antunes, como é que relaciona esta ideia com esse plano económico? A acompanhar, digamos, o período final das crises, da crise Palma Carlos e do 28 de setembro, Mel Antunes dirige o plano, como se sabe, com o Rui Vilar. O Rui Vilar, sim. Pessoa de grande qualidade, claro. Também era da SETES e, portanto, havia um conjunto de pessoas que, como Mel Antunes, estavam a orientar um plano, e um plano feito já numa tripla base de diferenciação do passado. Primeiro, os objetivos não eram meramente definidos politicamente. Eram objetivos definidos politicamente porque o político era imbuído de um conjunto de valores e perspectivas que os vários partidos e as formações partidárias lhes davam. Primeira questão. Segunda questão. A amplitude regionalizada do plano era maior. Era uma conquista que vinha de 73, 74, mas que não tinha sido suficientemente praticada. Terceira, a modernidade industrial e produtiva. E havia, sobretudo, um horizonte de destino. O plano Mel Antunes tinha um foco muito grande na reconversão industrial, na capitalização industrial, mas também já a pensar na abertura dos mercados europeus. Tudo isso é traído, é destruído, é postergado pelo 11 de março. O 11 de março é talvez o fenómeno político mais destruidor por muitos anos. Repara, o que se fez de decisão constitucional face ao 11 de março só foi resolvido constitucionalmente em 1989, no acordo histórico entre duas pessoas, Aníbal Cavaco Silva e Vítor Constâncio. Quer dizer, demorámos 15 anos, 14 anos. E andámos com uma ganga às costas que nos inibia de começar a pensar ser europeus. Éramos europeus de palavra e de subsídio. Portanto, acha que mas mais nada. Mas reconhece, portanto, nesse plano Mel Antunes, ainda uma capacitação suficiente, aquela ideia da monitorização que o Zé Medeiros Ferreira falava, de o MFA monitorizar até chegar ao período de escolha definitiva dos portugueses, nas eleições de abril de 75, isso fazia parte. Era a componente não política institucional, mas política económica e financeira, que podia catapultar Portugal para uma fase diferente em que os seus mercados não eram sobretudo os da África, mas os da Europa. Mas eram mais os da Europa. Fica aqui a primeira parte da conversa com o engenheiro Ângelo Correia. Na semana que vem voltamos para falarmos sobre as eleições para a Assembleia Constituinte em abril de 1975 e também sobre o processo de descolonização, muito especialmente sobre o caso de Timor.